A IA que eu construí acabou de me dizer o seguinte, vocês não têm ideia, tá? Galera, isso não é chat GPT chutando, tá? Eu joguei alguns dados ali, algumas métricas dos meus treinos e simplesmente tá lá. Isso é uma plataforma, é meu app que eu construí. Ele olha para os meus dados do Strava, faz uma análise baseada numa metodologia de treino que uma plataforma chamada Training Peaks utiliza, tá? E aí ela constrói esses dados, esses vereditos aí, né, sobre o meu treinamento, beleza? Imagino que ela tá certa, eu tô confiando, fiz todo o meu treinamento por Letap, baseado nessa plataforma, nessa metodologia, em tudo isso aí que eu construí, tá? Ela não tá muito confiante que eu vou ir bem completar a prova, ela tá tentando ser legal comigo, mas galera, eu vou lá mesmo assim, beleza? Então assim, vamos lá. Provavelmente você já ouviu falar, né, do Tour de France, tá? Que é uma competição de ciclismo super famosa que atletas profissionais participam nela. Eu vou participar do Letap, tá? Que é uma etapa destinada para público amador de ciclismo. Eu vou encarar 170 quilômetros na França, tá? Eu tô seguindo uma planilha de treinador, mas eu tô seguindo uma planilha do meu treinador, o VeloCoach. Muita gente utiliza, por exemplo, Training Peaks, compra lá uma planilha ou tem uma assessoria esportiva e faz um treinamento com um profissional adequado. Essa é, obviamente, galera, a maneira correta de treinar, tá bom? Mas eu quis fazer um experimento aí diferente, eu construí o meu próprio coach, tá? Então assim, deixa eu voltar 11 meses, tá? Agosto de 2025. Eu subi um vídeo aqui nesse canal, deixa eu até parar aqui, abrir ele lá, ó. Esse vídeo aqui, ó. Criei um coach de corrida com IA que analisa seus treinos na hora, tá vendo lá? Strava, mais o GPT-4 na época, N8N, tá bom? De lá pra cá eu evoluí, mudei totalmente a arquitetura desse cara aí, tá? Na época, né, eu criei esse coach, basicamente do Strava eu puxava dados do N8N, eu tinha um modelo de inteligência artificial lá, que era o GPT-4, fazia extract dos dados, tá? Ele recebia um parágrafo, funcionava e dava lá algumas dicas baseado naquele treino e tudo mais. Mas ele tinha muita limitação, tá? Questão de memória, histórico, ou seja, ele não era um coach completo, ele te dava algumas ideias ali baseadas ali no teu treino atual, alguma coisa desse tipo assim. Mas ele era mais reativo, né? Depois de cada treino ele fazia essa análise, como eu falei, ele me mandava a dica, mas no treino seguinte basicamente esquecia tudo. Aí veio essa inscrição pro Letap, ano passado eu corri algumas maratonas, maratona de Boston e de Chicago, aí falei, putz, vou dar um tempo aí de prova, mas sei lá, por um alinhamento dos astros aí aconteceu, enfim, várias coisas, é uma história longa aqui que eu não vou contar aqui no vídeo, mas apareceu a inscrição aí para eu fazer o Letap, tá? Que eu já comentei, né, uma prova amadora aí de ciclismo, né, que acontece no mesmo período do Tour de France, né? Tour de France acontece agora em julho, que é uma competição profissional. O Letap é destinado para atletas amadores como eu, tá? Inclusive, uma dos percursos mais aí difíceis, né, brutais que vai acontecer no Letap, tá? Então são 170 quilômetros de distância. Até então a distância não é uma distância absurda, né, para quem pratica ciclismo. Porém, tem 5.400 metros de ganho de altimetria, ou seja, 5.400 metros de subida. Aí eu falei, pô, esquece, né, cara? E chegar no topo da Alpe d'Huez vai ser complicado, né? Então, esse coach que eu criei ali atrás, não ia dar para fazer algo sério com isso aí, não ia funcionar. Então eu desencanei desse projeto do N8N aí e falei, cara, eu vou ter que desenvolver realmente uma plataforma aí mais robusta, né, com componentes de arquitetura mais robustos para eu manter memória, uma série de pré-requisitos, né, para construir esse coach aí. E aí o VeloCoach nasceu, tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta hoje, né, que ninguém tá fazendo no mundo de inteligência artificial, né? E eu já fiz, galera, vídeo sobre isso aí. Se você não viu, assiste lá, tá? Estudo de Harvard, estudo do MIT, falando da bajulação de inteligência artificial. Ou seja, a IA, ela tende a sempre fazer elogios para você, tá? Galera, isso funciona para vender assinatura. Todo mundo brinca com o chatbot, vira seu melhor amigo. A conversa com ele é sedutora. Galera, já falei isso em vídeos anteriores. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque não é esse o tema do vídeo, tá? Eu quero falar um pouco da prova e eu quero falar um pouco da tecnologia aí que tem por trás desse agente aí que eu construí. Então, dito tudo isso, isso não funciona para me fazer chegar no topo do Alpe d'Huez, tá? Esse é o ponto, tá? Eu quero chegar lá no topo da montanha e para você fazer isso, você precisa de alguém que vai olhar teus dados, vai olhar métricas, vai olhar KPIs. Para quem faz ciclismo sabe que watts, né, potência, são dados importantes. Teu treino relacionado a quanto você fez de ganho de elevação, a sua fadiga, tá?
E eu quero que o coach ele olha tudo isso aí e fala, meu, cara, isso tá pela metade, ou você não vai bem, você vai sofrer, vamos precisar ajustar a estratégia, vamos mudar aqui, vamos fazer um treino assim. É isso que você espera de um coach, certo? Um coach humano, ele vai ter esse tipo de conversa com você. Conversas duras quando as conversas precisam ser feitas, tá? E o chatbot, você abre o chat GPT, o Claude aí, esses caras, eles não vão trabalhar assim com você, tá? Eles vão ser legais, eles vão falar, não, você tá bem, vai dar tudo certo, tenha fé e tal. Eles são configurados para agir dessa maneira, tá? Isso aqui que eu construí com você, aqui que eu vou estar mostrando para vocês, não é chatbot, é um agente de IA, tá? E basicamente é aí que a coisa muda, beleza? Eu já trabalho com IA, já tá começando a fazer um certo tempo. Sou um profissional aí com mais de uma década de experiência na parte de cibersegurança e arquitetura de cloud, tá? Hoje eu tô construindo agente de IA como parte do meu dia a dia, né? Já falei em outros vídeos muito relacionado à cibersegurança. E assim, galera, tem uma coisa que eu aprendi, tá? É que agente que serve para alguma coisa não é o agente que fala bonito, beleza? Ele tem que falar a verdade. E para falar a verdade, ele precisa saber quem você é. Ele precisa lembrar, ele precisa ter dados, ele precisa ter uma estrutura, né? De, por exemplo, um guarda-corpo, por exemplo, tá? Então vamos lá, deixa eu te mostrar qual que é a ideia. 5 decisões de engenharia que eu tomei para fazer esse agente aqui. Tá? Então eles que fazem o VeloCoach, eles são um agente e não um chatbot, tá? Então assim, primeiro ponto, tá? Ele conecta os dados do meu Strava, beleza? Então assim, ele puxa lá 6 meses de histórico do meu treino, tá? Tudo que foi toda a minha pedalada, todo o meu treino, corrida, natação, treino de força, musculação, tá tudo lá. E aí ele aplica em cima disso uma matemática de um cara chamado Dr. Andrew Colgan. Ele criou uma terminologia, tá? Eu não vou nem entrar no detalhe disso aí, porque eu estou seguindo essa metodologia, porque já é uma linguagem padrão de quem utiliza essas métricas para fazer treinamento e tudo mais. Então, assim, algumas das coisas que você vai ver no VeloCoach, tá? Uma sigla chamada TSS, CTL, ATL, FTP, por exemplo. Então, assim, essa é a matemática que qualquer treinador hoje de nível de Tour de France, né, que treina, por exemplo, o Pogacar, o Vingegaard, esses caras, eles utilizam essa metodologia. Então, eu quero estar na mesma metodologia deles, não quero chutar nada, tá bom? Aqui não tem chute, aqui é uma ciência publicada, tá? E por causa disso, tá, ele consegue me dizer. Ele falou, cara, teu CTL é de 42 pontos aí. O ideal para essa prova seria alguma coisa na casa de 80, ou seja, eu estou praticamente na metade do CTL. Ele sabe qual que é o status, né, de meu fitness, como é que ele se encontra atual. Então assim, ele me manda mensagem toda semana, por exemplo, depois de um pedal longo, eu recebo mensagem dele aí, como é que tá, por exemplo, as tuas pernas, tá se sentindo bem, dormiu bem essa semana, tudo isso, se você falar, putz, parece bobo, né? Uma conversa com um chatbot, mas não é, tá? Todo mundo tá construindo hoje, que nem eu falei, galera, a gente que responde, tá? Mas ninguém constrói a gente que pergunta. Esse é o primeiro ponto. Aí, terceiro ponto, tá? O coach, ele nunca me manda a mesma mensagem 2 vezes, tá? Mesmo assim, se o sistema cair, se o Strava disparar lá um webhook lá 3 vezes, tem uma tabela lá dentro do meu aplicativo no Postgres que tem uma função lá que primeiramente resolve isso aí. Então tem uma engenharia de banco de dados aí, resolvendo o problema de agente de inteligência artificial, tá? Que eu vejo ninguém utilizar isso aí. Galera, isso é engenharia de banco de dados, você conversar com DBA. Nos anos 90 isso aí já era utilizado e a galera que está começando hoje com IA não sabe utilizar isso porque nunca passou por isso, não tem essa experiência de infraestrutura que eu tenho. Memória com resumo, tá? Então assim, em vez de mandar a conversa inteira pro cloud toda vez e queimar 50 mil tokens, por exemplo, por request, o coach ele guarda, tá, um resumo das nossas conversas antigas, tá? Mais das últimas mensagens, igual humano, tá? Você não lembra palavra por palavra, né, da conversa que teve com um amigo, sei lá, em janeiro, certo? Mas você lembra do essencial, então é esse essencial que ele joga de novo para inferência do cloud, né? E o último ponto aqui, meu favorito, tá? Ele tem também um guarda de segurança, que eu diria, né? Então assim, se eu falo pro coach que machuquei o joelho, o servidor, né, o meu sistema, ele detecta isso, ele marca no banco, tá? E o coach para de sugerir um treino intenso, tá bom?
Então ele passa a sugerir, perguntar sobre recuperação, tá? Então isso aí não é prompt, tá? É código que eu construí esse coach aí, tá bom? Ah, e mais uma coisa. Não escrevi isso linha por linha, né? Então eu construí essa lógica, essa engenharia, mas, né, eu tive ajuda aí do Cloud Code aí para me ajudar a escrever isso aí. Então, assim, eu sou arquiteto, ele é meu operário aí, né? E foi assim que a gente trabalhou junto. E assim que dá para construir algo assim legal, igual eu tô mostrando para vocês, em poucos dias, né? Algo como um mês assim, não 6 meses, tá? E aí deixa eu te contar isso, como tudo isso aqui se conecta por dentro, galera. Então vamos lá. Deixa eu dar uma passagem rápida aqui pelo VeloCoach. Então quando você loga nele, aí detalhe, deixa eu tentar logar de novo aqui. Quando a gente loga, cai na página principal, ele cai aqui, tá? Como eu fiz o negócio pro Letap, eu quis já deixar um negócio especial pro Letap e tal. Então, olha lá, ó, um pouco descritivo dele, bababá. Aí ele tem esse contador aqui, ó, 10 dias até o Letap. Então, assim, na data dessa gravação que eu tô fazendo aqui, hoje é 9 de julho, tá? Esse vídeo provavelmente vai ao ar próximo do Letap, tá bom? Então, bem ali perto da prova, ali, ou no dia 18 ou no dia 19 mesmo. Então, alguns detalhes da prova, lá, 5.400 metros de elevação, lá, 5 subidas, né, de categoria, né, categorizadas. Então, aqui, ó, rota principal lá, né, o Lebu Ozan, olha lá, Alpe d'Huez pelo Galibier, Creux de Feu e o Sarene, né? Então, se eu clicar aqui, Connect com Strava, como é que eu configurei, né? Ele já puxou minha autenticação, tá? Mas ele busca uma autenticação direto com o Strava, com a API do Strava. Então, eu preciso logar com a minha conta do Strava, tá vendo aqui, ó? Connected with Strava. Tá? Ele pega o token de autenticação do Strava e ele conecta. Então esse é o modelo de autenticação. O Strava é meu provedor de identidade para essa aplicação porque fica já tudo mais simples. A partir daqui, ele já pega a permissão para fazer leitura da API e busca dos dados. Por isso que eu tomei isso aqui como uma decisão. Como é um negócio que eu estou brincando por enquanto, eu achei que faz mais sentido, pelo menos nesse momento, utilizar o Strava como provedor de identidade. Então aí você cai, tá, no dashboard, ele busca meus dados, né? Ou eu posso editar manual. Então assim, meu FTP, quem sabe o que é FTP, né? Functional Threshold Power, threshold de potência, né? 287 watts. Isso aqui ele calcula baseado nos meus treinos, tá? Então, fadiga, forma, etc e tal. E aqui quanto tempo falta para chegar até o Letap. Isso aqui eu posso depois mudar, tá? Colocar a prova-alvo que eu quero, tá? Então, eu consigo fazer esse ajuste aqui. Se eu for fazer uma outra prova, eu mudo lá, ele vai mudar isso aqui. Aí, para ficar um negócio mais lúdico, mais legal, eu construí algumas personas, tá? Então, baseado no meu treino que eu tô fazendo, ele tá me chamando de O Pirata, né? O Pirata é o Marco Pantani. Quem não conhece, procura aí, googla. Marco Pantani foi um ciclista italiano, ganhou várias provas, Tour de France, um monstro. Então, baseado em alguns dados aqui, algumas coisas ou perfis, eu construí algumas regras aqui, depois eu mostro para vocês quais são as outras personas. Mas para ele falar, ó, você tá na condição do pirata hoje, baseado no meu CTL aqui, algumas coisas. Isso aqui é só na brincadeira para ser lúdico, tá, galera? Então ele dá aqui os últimos rides, né, as últimas semanas que eu fiz, quantidade de horas gastas, distância percorrida e tudo mais, tá? Então ele joga esse preview aqui, tá? E ele fala aqui, né, aqui, ó, eu tenho uma base, né, legal, né, ó, eu tô treinando, né, de forma regular, meu fitness está aumentando, ó, apenas mais algumas semanas e você vai estar pronto para sofrer bonito nos cols, tipo as montanhas, né, em francês. Né? Então ele coloca, né, ele faz esse cálculo aqui, né, de performance baseado nessas métricas que eu falei do Dr. Kogan lá, né, CTL, ATL. Para quem não sabe, se você não sabe, isso aqui é a metodologia do Training Peaks. Esse cara aqui, esse Dr. Kogan, trabalha, né, um dos caras cientistas que desenvolveu essa metodologia para esse cara. Quem utiliza o Training Peaks enxerga esse tipo de linguagem aqui. Então, se você vir aqui em Learn Training Guides, aqui você vai achar, né, vai entender melhor essas coisas que eu estou falando para vocês, tá? Então isso aqui não é invenção minha, inclusive, olha só, falando de Tour de France, ó, eles têm até um capítulo aqui específico falando do Tour de France e tal, os treinadores, a parte de preparação e tudo mais, tá? Então assim, galera, tô usando a linguagem do ciclismo aí, de treinamento de endurance. Quem treina para Ironman, maratona, esse tipo de coisa, muito provável que o seu treinador se não ele utiliza essa plataforma, a metodologia de treinamento é muito provável que eles utilizam essa linguagem que eu tô comentando com vocês aí, tá? Beleza. Então é que ele dá um resumo, tá vendo? Olha lá, a distribuição de potência, né, em todos os treinos que eu tô fazendo, onde eu tô treinando muito, ó, eu tô rodando muito aí em zona 1, zona 2, a distribuição de carga por semana. Aí aqui ele dá um perfil, tá vendo, da prova que eu vou fazer, ó, que é as subidas, os cols, né,
Col do Galibier e tal, tudo mais, Col de la Croix, até chegar ao último, né, a última subida, né, que é o Alpe d'Huez, aqui termina a prova aqui, entendeu? Então, tudo isso aqui construído aqui. Aí ele pega, né, que nem eu falei, ó, olha só, essa semana aqui, ó, terça-feira agora eu fui jogar tênis, tá bom? Hoje ele não atualizou ainda, tá? Mas hoje eu fui andar de bike, hoje dia 9 de julho. Inclusive, vamos dar um resync aqui, ver se ele pega aqui. Vamos aqui, ó. Eu venho aqui, dou um resync aqui, fui jogar tênis, fiz meu treinamento de musculação. Ó, na sexta-feira passada, ó, fiz meu ride de bike. No sábado, ó, fiz um ride mais longo, ó, tá vendo? Ó, 125 km, gastei 4 horas e meia. O ganho de elevação que eu tive, meu gasto de potência média, ó lá, o meu TSS médio naquele evento. E aqui eu tenho as coisas, né? Por exemplo, eu posso gerar o plano, ó, ver meu plano de treinamento. Vamos clicar aqui no meu plano de treinamento, tá bom? Tem várias abas aqui, ó, desde da semana 1, ó, como que eu inicio o meu treinamento. Então, ele, baseado em algumas perguntas que eu respondi, ele montou aqui uma sequência de treinamento para mim, tá vendo? Aí ele me dá uma ideia de nutrição. Isso aqui também tem uma base, tá? Depois eu vou até mostrar para vocês, mas olha lá, quanto que eu devo consumir mais ou menos de carboidrato diário, tá? Para ter energia, ó, proteína, as gramas de proteína, de carboidrato, calorias de hidratação por dia, tá? Então ele me dá ele me gera esse programa aqui de treinamento. Se eu clicar aqui, ele mostra, tá vendo? Olha lá, como é que eu tenho que rodar, ó, tá vendo? Por exemplo, o meu treinamento longo, ó lá, 3 horas, ó, rodando em Z2, ó, na minha faixa de potência que eu falei para vocês, ó, de 180 a 215 watts, que é alguma coisa na faixa de 60 a 75% do FTP, ó lá, para construir uma base aeróbica e exercícios específicos de escalada, climbing, né? Aí tem o coach, aqui que eu tava mostrando para vocês no começo do vídeo, vamos achar lá o que eu falei, que ele falou, aqui ó, então ele pegou, né, viu meu último treino desse final de semana, fez o cálculo, falou, teu CTL hoje tá de 43, você fez esse ride de 125 km, é uma preparação decente. Detalhe, ele aqui ó, meu assessment honesto, né, mas olha o que ele fala, ó, o Alpe d'Huez é uma dos hardest, né, uma das subidas mais difíceis do Letap. Cara, você vai começar essa subida, você já vai estar com 130, 140 quilômetros na tua perna. Esse climb, ele quebra pessoas com CTL de 70 ou mais, tá? Você pode completar, sim, mas vai ser brutal, galera. Essa é a resposta da minha aqui que eu queria falar pra vocês, beleza? Duas coisas que ficaram claras pra mim nesse processo, tá? Primeiro, o Alpe d'Huez vai ser sofrido pra mim, vou ter que ralar muito. Como essa prova apareceu de última hora, tá? Vinha planejando fazer uma prova dessa magnitude, de fato eu não consegui fazer os melhores treinos. Eu fiz o mínimo essencial para realmente poder sobreviver lá. Então, 170 quilômetros, 5.400 metros aí de subida, realmente vão ser brutais. Entre as outras subidas, né, o Telegraph, o Galibier. Cara, e para fechar, né, esse final da prova, tem quem já assiste Tour de France, aquelas curvas, né, bem sinuoso, assim, ó, são 21 curvas até chegar no topo lá, que dá mais ou menos 1.850 metros de altitude, tá? Depois de 130 km nas pernas, que nem eu falei, vai ser dolorido. Mas assim, aí ela tá me dando essa chance realista de completar, né? Não de brilhar, galera. Tá tudo bem, tá tudo certo, vou lá para, enfim, realizar um sonho. Para mim, terminar esse evento é uma vitória, tá? Aí outro ponto, né? Próxima fronteira para mim, né, na minha opinião, nesse caso aqui, inteligência artificial, não é modelo maior, tá? Todo mundo hoje pode rodar um GPT no navegador, tá? Mas poucos vão gastar tempo de fazer uma IA que sabe, tá? Então, assim, essas coisas que eu falei, quem é você, né? O que você é capaz, né? No que você tá se metendo, né? Então, galera, isso que eu acho que é o legal aqui que eu queria mostrar um pouco para vocês, né? Não é simplesmente jogar no chat GPT, tá? Eu vejo muita gente falando, usa IA, vou construir meu treino e tal, cara. No fundo, o cara joga no chat GPT. Isso aqui não é chat GPT. Vamos lá, só para até finalizar, eu preparei aqui também um documento de arquitetura aqui, só para mostrar para vocês mais no detalhe, tá? Deixei pro final, porque às vezes muita gente pula, tal. Se você chegou até aqui no final do vídeo, que realmente você se interessou aqui, então vamos falar um pouco de como esse negócio funciona um pouquinho mais no detalhe, tá? Como é que esse cara funciona, tá? Basicamente ele é uma aplicação Next.js, tá? Eu rodo ele em cima da plataforma Vercel, tá? Tem 5 pacotes dentro de um monorepo, tá? Então basicamente eu tenho um monorepo que eu faço um dos pacotes é a autenticação do Strava, tá? Autenticação OAuth, né? Mais a sincronização. Aí eu tenho um outro pacote lá que faz aquela leitura, né? Análise do fitness, do estado atual, né? O TSS, aquelas zonas ali que eu comentei do Training Peaks.
Aí eu tenho o meu motor, que é o AI Coach, que ele roda em cima de cloud, né? A parte de inferência, tá bom? Meu banco de dados, onde eu salvo aquelas informações que eu comentei com vocês e tudo mais. Aí eu tenho uma outra parte aqui que a gente coloca os detalhes da prova-alvo em questão. Tá? Então, como é que ele funciona? Né? Eles conversam entre si. Tá? O meu front-end, né? Ele roda dentro do Vercel, né? Que eu comentei que é um Next.js. Tá? Ele é uma espécie de um roteador. Então, a parte, né, da user interface, né? React, tá? Tailwind, meio padrão, tá? Como vocês viram, a interface é padrãozinha. Tá? Tem algumas APIs, tá? API de sincronismo, API de coach, fitness, profile, a minha conexão com o Strava, tá? Então essas são basicamente as conexões aqui deixa eu tirar o zoom que fica um pouquinho melhor. E para fazer, né, a parte de integração de sincronismo de tudo isso aqui, né, para orquestrar o funcionamento de tudo esses componentes, eu rodo na plataforma Ingest, né, todos esses webhooks aqui, que ele tem um cron lá que ele faz o sincronismo de tudo isso aqui para manter isso aqui sincronizado. Então esse cara ele funciona mais ou menos assim, tá? Tudo rodando em Cloud Code, né? Então tem o meu repositório lá e Cloud Code vai me ajudando, orquestrando, fazendo tudo isso aqui, tá? Então essa é a arquitetura basicamente da solução. Se você quiser criar alguma coisa parecida, sugiro você utilizar essa arquitetura básica que eu estou te falando aqui, que já te ajuda a encurtar um caminho grande para desenvolver algo desse tipo. Tá? Como o vídeo já está longo, não vai dar para a gente abrir, né, o intuito abrir componente por componente, a gente mostrar aqui também, que eu acho que nem é necessário, né? Mas pelo menos te dar essa ideia aqui do como funciona o VeloCoach aí. Galera, ativa a notificação do sininho, assina o canal, encaminha aí para os teus amigos aí que se interessam por ciclismo e inteligência artificial. Valeu, um forte abraço, até lá, conto depois, se você se interessar também, eu conto depois, faço um vídeo falando de como que foi minha participação no Letap, aí se você se interessar aí por ciclismo também. Sei que não é tanto o foco aqui do canal, né, mas seria um prazer aí descrever, fazer um relato dessa experiência de prova lá, beleza? Valeu, galera, forte abraço e até mais. Galera, a IA que eu construí disse isso exatamente na minha cara. Falou o seguinte, que eu tenho uma lacuna significativa de preparo, meu CTL é metade do ideal, vai ser simplesmente brutal. Tá? E ela tá certa? Não sei, mas eu vou lá mesmo assim, beleza? No dia 19 de julho, tá? Eu vou encarar o Letap, tá? Que é uma das etapas para atletas amadores mais brutais em anos, né? Para quem não conhece, o Letap é uma prova de ciclismo que ela acontece na mesma região onde acontece o Tour de France, tá? Só que ela é dedicada para atletas amadores. São 170 quilômetros, 5.400 metros de ganho de elevação. Esse ano essa etapa do Letap ele acaba no Alpe d'Huez, que é uma das montanhas mais brutais do Tour de France. Basicamente eu construí um agente de inteligência artificial, tá? Uma plataforma que chama VeloCoach, que olha todos os meus dados, tá? E me responde em tempo real, baseado no meu preparo, meu condicionamento em ciclismo, tá? Então acessa meu canal no YouTube e olha lá meu vídeo completo sobre essa plataforma que eu construí e o que ela faz e como é que ela faz a análise dos meus dados do Strava em tempo real, e ela me dá o meu treinamento, que foi assim que eu acabei treinando para o Letap. Link lá na bio, acessa lá. Valeu, um abraço.